Olá a todos! A história que vos vou contar é uma parábola. As parábolas são histórias que não aconteceram na realidade, mas que Jesus contava muitas vezes às pessoas para lhes ensinar coisas muito importantes. As parábolas eram uma forma de ensinar algo importante de uma forma mais simples para que todos pudessem entender. A que vos vou contar hoje é a parábola da ovelha perdida. E na Bíblia, tu podes encontrá-la no Novo Testamento, no livro de Lucas, no capítulo 15, versículos 1 a 7. Certo dia, lá estava Jesus a ensinar as pessoas. Jesus estava a falar-lhes do amor de Deus por elas. As pessoas amavam ouvir Jesus. E Jesus amava estar com elas e ensinar-lhes sobre as coisas maravilhosas que Deus podia fazer nas suas vidas. Entre as pessoas que estavam a ouvir Jesus, estavam algumas pessoas que não tinham muito boa fama lá na terra. Estavam lá, por exemplo, os muito conhecidos cobradores de impostos, que eram pessoas que, para além de cobrarem os impostos às pessoas, ainda lhes ficavam com mais algum dinheiro para si próprios. Ninguém gostava dos cobradores de impostos. O que aqueles homens faziam era pecado. Pecado é tudo aquilo que nós dizemos, pensamos ou fazemos que é contra Deus, contra nós ou contra quem está perto de nós. O pecado afasta-nos de Deus. Mas Jesus não mandava embora essas pessoas. Jesus amava estar perto de todas as pessoas, mesmo das mais pecadoras. Ele amava essas pessoas também. E ainda hoje é assim. Jesus ama-nos muito a todos, mesmo quando nós pecamos. No meio da multidão estavam também alguns fariseus, que eram os religiosos daquela altura. Pessoas que acreditavam em Deus, mas não acreditavam em Jesus. Os fariseus, ao verem que Jesus se dava com pessoas que não tinham muito boa fama, começaram a criticá-lo. Este Jesus recebe gente de má fama e até come com elas. Eles não percebiam porque é que Jesus era amigo daquelas pessoas de má fama. Eles não percebiam porque é que Jesus amava pessoas de quem ninguém gostava. Então Jesus, para ver se eles entendiam a razão pela qual amava aquelas pessoas, contou-lhes a parábola da ovelha perdida e disse-lhes então assim: um pastor tinha 100 ovelhas, mas de repente uma delas desapareceu. Esse pastor deixou imediatamente as 99 ovelhas e foi à procura da ovelha que se tinha perdido. Ele não descansou enquanto não a encontrou. Quando a encontrou, ele ficou tão feliz que a pôs aos seus ombros. E quando chegou a casa, foi logo contar aos amigos e aos vizinhos que tinha encontrado a sua querida ovelha perdida. E todos se alegraram juntos. Jesus, que continuava a ensinar à multidão e àqueles fariseus, disse ainda: da mesma maneira, digo-vos que haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrependa do que por 99 pessoas boas que não precisam de se arrepender. Jesus
estava a ensinar, através daquela parábola da ovelha perdida, sobre o arrependimento do pecado e sobre o amor de Deus. Jesus disse que Ele é o bom pastor e nós somos as suas ovelhas. Mas quando nós pecamos, afastamo-nos de Deus e ficamos perdidos, como a ovelha da parábola. Sozinhos, não conseguimos encontrar o caminho de volta. Por isso, Deus enviou Jesus para nos salvar do pecado. Quando acreditamos nele de todo o nosso coração, Jesus leva-nos de volta para casa, para junto de Deus. Os fariseus pensavam que só as pessoas boas podiam falar com Deus e sobre Deus. Os fariseus achavam que eles próprios não tinham pecado e eram melhores do que toda a gente. Mas Jesus, através da parábola da ovelha perdida, Ele mostrou que Deus também ama os pecadores. Assim como o pastor da história saiu para procurar a sua ovelha, Deus também não desiste de nós quando nós pecamos. Tu, hoje mesmo, também podes falar com Jesus, pedir-lhe perdão pelos teus pecados, mostrar que estás arrependido e pedir que te ajude a não voltar a pecar. Se quiseres, tu podes orar ao Senhor Jesus e dizer-lhe que queres que Ele seja o teu Salvador e pedir-lhe que venha morar no teu coração para sempre. A nossa história por hoje terminou, mas ainda faltam as nossas perguntas. Primeira pergunta: quem estava a ouvir Jesus no meio da multidão? Segunda pergunta: quais foram as críticas que os fariseus estavam a fazer a Jesus? Terceira pergunta: o que queria Jesus ensinar com a parábola da ovelha perdida? Antes de terminar, e se tu acreditas que Jesus veio para nos salvar do nosso pecado, e se tu queres pedir-lhe para vir morar no teu coração para sempre, tu podes hoje mesmo orar assim: Senhor Jesus, obrigada porque eu sei que tu me amas. Obrigada porque tu vieste salvar-nos do nosso pecado. Perdoa-me, eu estou arrependido e ajuda-me a não voltar a pecar. Eu quero que tu sejas o meu Salvador e que venhas morar no meu coração para sempre. Em nome de Jesus, amém.